acontecendo no momento. Sei que o Conselho Geral da ONU está reunido e alguns de vocês tiveram de enfrentar o trânsito para vir. Agradecemos imensamente sua presença fiel. Isso significa muito para nós e para aqueles que estão assistindo online. E sabemos que temos grupos que estão assistindo em todo o mundo e que estão sintonizando conosco. Na verdade, acho que temos até uma pequena imagem aqui de um dos grupos que está assistindo em nossa igreja na Califórnia. Esta é a igreja de Granite Bay Hilltop. Eles estão se reunindo fielmente, não apenas assistindo em suas casas, mas tinham cerca de 42 pessoas lá que estavam sintonizando e queremos lembrá-lo. Sabemos que temos grupos que estão assistindo na Nova Guiné, na Austrália, na Índia, na China, em Hong Kong e em todo o mundo. Se nos enviarem uma foto de seu grupo, alguns enviaram fotos de seus grupos domésticos que estão se reunindo, grupos de estudo bíblico em casa. Vamos colocar algumas delas na tela apenas para manter a sensação de que este é um estudo bíblico familiar internacional. Amém? De fato, aqueles de vocês que estão em Nova York, por que não acenam por um segundo? Digam a todos os amigos que eles vão pegar uma câmera. Digam a eles que fazem parte da família e que estamos todos assistindo juntos. Amém. É uma coisa maravilhosa quando você pensa nisso, um evento internacional. E o estudo desta noite será sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre o arquivilão da profecia. E acho que você provavelmente sabe quem é ele. E sempre que apresento esse assunto, faço-o com muita oração, porque o adversário, posso garantir, não está feliz por expormos suas táticas. Mas sei que há pessoas em todo o mundo que estão se protegendo de todo esse evento com oração. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o servem e o livra. E o diabo estava furioso com o Senhor. Ele disse: o Senhor colocou uma barreira sobre Jó. E estamos orando para que Deus proteja toda essa série com sua proteção, porque vamos contar o que o diabo está tramando. Ele aparece desde o Gênesis até o Apocalipse. E a batalha entre o bem e o mal é uma das batalhas centrais que você encontrará nos livros de profecia. Portanto, você precisa entender o inimigo e o que está enfrentando. Não gosto de me concentrar no demônio. Não gasto um tempo excessivo falando sobre ele. Mas Jesus falou sobre o diabo, então precisamos entender suas táticas. Paulo disse que não queremos ser ignorantes quanto aos artifícios de Satanás. Bem, sempre gostamos de começar com um fato surpreendente. E sabe, acho que nunca mencionei isso. Talvez você se pergunte, o que são fatos surpreendentes e de onde vieram? Bem, o Amazing Facts existe há mais de 65 anos. Começou com um programa de rádio de 15 minutos, que começava com um fato surpreendente da ciência, da história ou da natureza. Depois, acrescentávamos verdades bíblicas espirituais. E isso se tornou muito popular e cresceu do rádio para a televisão, para a escola bíblica e para o treinamento missionário. E temos escolas de treinamento missionário em todo o mundo. E transmissões. Deus tem nos abençoado. O ministério tem se desenvolvido pela fé há mais de 65 anos. Sempre gostamos de fatos surpreendentes e eu adoro fatos surpreendentes. Bem, vamos começar com um sobre o polvo. Karen e eu temos nossa licença de mergulho e gostamos de mergulhar. Estávamos mergulhando no Egito há alguns anos. E o polvo é uma criatura incrível. Ele está entre os seres mais flexíveis, versáteis e espertos, muito inteligentes. Dizem que seu nível de inteligência é do mesmo nível de um cachorro. Quando se trata de disfarce, o polvo é o camaleão definitivo. Graças a células especiais em sua pele, ele não só é capaz de mudar de cor em um piscar de olhos, como também pode mudar a textura de sua pele, de modo que, de repente, ele pode se parecer com uma rocha no fundo do mar ou com o coral onde está escondido. Há um polvo nessa foto. E esse polvo que você está vendo, se ele quiser, pode ficar roxo ou vermelho e eles podem mudar e parecer um caranguejo andando. Pode se parecer com um peixe nadando. Eles podem até mesmo se parecer com uma serpente marinha. Eles são tão espertos que encontram uma concha vazia. Eles entram na concha, abrem e fecham a concha e colocam um pequeno tentáculo para fora, como uma minhoca, para atrair os peixes e depois atacam. Eles têm uma maneira famosa, se as pessoas os colocam em aquários, de escapar dos aquários. Eles são incríveis. Se estiverem sendo perseguidos por um predador, eles soltam uma rajada de tinta e saem em outra direção, deixando seu predador totalmente desnorteado e confuso.
Não tenho nada contra o povo, mas isso me faz pensar no diabo, que é um mestre em enganar. Ao longo da história, o demônio também inspirou e possuiu indivíduos que enganaram. Jesus disse que nos últimos dias haverá um falso Cristo. Jesus veio ao mundo para nos mostrar como é Deus. Isso é chamado de encarnação. Deus se tornou um homem. Antes da segunda vinda, o diabo virá e se fará passar por Cristo e enganará grande parte do mundo. Precisamos saber como detectá-lo e reconhecer seus artifícios. Outro pequeno fato da história, alguns de vocês talvez tenham ouvido falar de Grigori Rasputin. Durante anos, a família russa, o czar Alexandre e as gerações anteriores governaram a Rússia com a família imperial. Havia um camponês nascido na Sibéria, muito inteligente, e se tornou uma espécie de quase sacerdote místico. Ele foi para São Petersburgo e meio que se infiltrou nos escalões superiores, um homem muito inteligente e manipulador, muito carismático. Finalmente ele disse que acreditava que poderia curar o filho do czar Alexandre, Alexei, que era hemofílico. Eles o levaram para o palácio e parecia que seus conselhos, quando seguidos, estavam ajudando o menino. Ele acabou se infiltrando na corte real e começou a manipular a família, especialmente a esposa do czar. Alguns o acusaram de ter um caso, mas isso nunca foi provado. Ele começou a incentivar decisões militares. E os conselhos eram simplesmente horríveis. Por fim, a família imperial se desintegrou e o comunismo assumiu o controle. Eles foram assassinados, assim como Rasputin. Os historiadores olham para trás e dizem, o chamam de monge louco. Por causa da influência maligna desse monge louco, todo o reino foi perdido. E o demônio é um mestre manipulador. Uma coisa que está perfeitamente clara é que as pessoas não têm certeza absoluta se existe ou não um demônio. E se existe um demônio, por que Deus criaria um demônio? E se Deus é mais poderoso que o demônio, Deus é mau ao permitir que o demônio faça o mal. Quantos de vocês já pensaram nessas coisas, se perguntaram ou ouviram essas perguntas antes? Basta pensar sobre isso. Se Deus é amor, se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, então por que há tanto sofrimento e maldade no mundo? Essa é uma das perguntas mais importantes que precisamos entender. E se você prestar atenção e estudar a lição desta noite, terá as respostas mais importantes. Além disso, não se esqueça da revista de oferta gratuita chamada Cosmic Conflict, Conflito Cósmico. Por que há maldade no mundo hoje se Deus é bom e é um Deus amoroso? Para obter a resposta a isso, precisamos ir às perguntas. Vamos à Bíblia e a essas lições, é claro, estamos na lição número 3 hoje, falando sobre esse arquivilão. Vamos começar com a pergunta número 1. A Bíblia diz que Deus não criou o demônio. Todo dom bom e perfeito vem de Deus, de acordo com Tiago. Deus é bom. Jesus disse, Deus é bom. No princípio, quando ele fez o mundo, ele disse que era bom e viu que era bom e era bom e era muito bom. A palavra Deus vem, é derivada da palavra bom. A bondade de Deus. Por que um Deus bom faria um demônio ruim? Ele não fez. Ele fez um anjo bom. Você pode ler sobre isso em algumas das principais passagens. Se olhar em sua Bíblia, em Isaías capítulo 14, como você caiu do céu, E não se esqueçam, vocês aqui em Nova York, se virem as respostas em azul petróleo, queremos que as digam. É isso que vai entrar. As respostas são dadas a vocês. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Quando você diz a palavra lúcido, ela significa luz. Alguns de vocês já ouviram falar de Lucite, uma luminescência. Está se referindo à luz. Ele era uma gloriosa estrela da manhã, um anjo brilhante. Deus criou um belo anjo, o mais poderoso de seus seres inteligentes criados. Era esse poderoso general, esse anjo que conhecemos como Lúcifer. Se você o tivesse conhecido naquela época, teria gostado dele. Os outros anjos o amavam. Algumas pessoas gostam dele do jeito que ele é hoje. Mas Deus não criou nada maligno, sabe? Acho que é provavelmente uma boa ideia. Eu sempre gosto de começar voltando ao próprio livro. Se tiverem suas Bíblias ou em seus telefones, se estiverem em casa, espero que tenham Bíblias na ponta dos dedos. Abram no capítulo 14 de Isaías.
As principais passagens em que você encontrará informações sobre o diabo que remontam ao passado são Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12 e alguns outros lugares. Mas vamos ver Isaías 14. Começaremos com o versículo 12. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, veja, Jesus disse, eu vi Satanás ser lançado do céu. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Como você foi reduzido à terra, você que enfraqueceu as nações. Pois você disse em seu coração, eu subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, nas alturas. Subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Ele queria a posição de Deus. No entanto, Deus diz que você será levado para baixo, ao Sheol, para as profundezas mais baixas do abismo. Ele queria se exaltar cada vez mais alto e mais alto. Se tiverem suas Bíblias, abram rapidamente em Ezequiel 28. E começaremos a ler aqui no versículo 14. E depois veremos as lições aqui. O texto diz que você era o querubim ungido. Quantos de vocês se lembram, provavelmente já viram imagens, até mesmo em filmes, do que eles chamam de Arca da Aliança? É essa caixa dourada que tinha os 10 mandamentos no topo. Eles a chamavam de propiciatório. E a glória shequina de Deus aparecia para Moisés e para o sumo sacerdote entre esses 2 anjos querubins dourados. Eram anjos de ouro no céu. Deus tem anjos de verdade. Você leu em Isaías capítulo 6 que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor alto e exaltado. A barra de seu manto enchia o templo e à direita e à esquerda havia querubins. E eles estão dizendo, esses serafins, e eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor de Deus. O Senhor Todo-Poderoso é ladeado por esses 2 seres poderosos. Seres poderosos. Lúcifer ocupava a posição mais alta. Ezequiel está nos lembrando disso. Você era o querubim ungido que cobre, um dos anjos da cobertura. Eu o estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andava de um lado para o outro no meio das pedras de fogo. Você era perfeito. O que você era? Você era perfeito em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado. Ele não nasceu. Os anjos não nascem. Jesus disse que eles não se casam nem se dão em casamento. Eles são criados. Até que a iniquidade se achou em você. Veremos outras passagens um pouco mais adiante, mas eu só queria que isso servisse de base para o que estamos fazendo. Voltando à nossa pergunta número 1, segunda parte, Lúcifer era o nome dele. Sabe, é só uma história rápida. Eu estava na estrada fazendo reuniões como essa e lavando minha própria roupa. Estou muito grato por Karen estar comigo agora para me ajudar com essa coisa, esse desvio. Eu estava em uma lavanderia vendo as roupas secarem, o que não é muito mais emocionante do que ver tinta secar. E havia outro menino lá, sua mãe estava fora dobrando roupas e ele estava brincando com algum brinquedo no chão. Então comecei a conversar com ele e perguntei, qual é o seu nome? Sem sequer olhar para cima, ele disse, Lúcifer. E eu pensei, bem, você não vai à igreja, não é? Eu não disse isso. Apenas pensei nisso. Quero dizer, quantas pessoas você conhece que deram o nome de Judas ou Lúcifer ao filho, ou que deram o nome de Jezebel à filha? Você sabe, é assim que você nomeia. Você dá o nome de Lúcifer ao seu lançador de Doberman, certo? Então, mas o nome originalmente era um bom nome, mas agora ele é conhecido como Satanás, ou demônio. Belzebu, Apólion, o dragão, a Bíblia tem vários nomes. A Bíblia tem vários nomes para Lúcifer agora, e eles não são bons. Segunda parte, Isaías do versículo 13 e 14, pois você disse em seu, o quê? Disse em seu coração, eu serei como o Altíssimo. Ele queria a posição de Deus. O diabo ficou com inveja por não ter o mesmo poder de Cristo para criar, e queria tirar isso dele. E assim, diz que seu coração se exaltou por causa de sua, o quê? Sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Aqui ele descreve esse ser belo e esplêndido. Já estamos aqui há 3 noites. Espero que você confie em mim. Eu poderia confiar em mim só por um momento? Quero que você imagine algo, mas terá que fechar os olhos para imaginar isso. Prometo que não farei nada com você, nenhuma hipnose. Apenas confie em mim.
Feche os olhos por um momento e quero que você imagine. O que você vê quando pensa no demônio? Muito bem, agora você pode abrir os olhos. O que você viu? O que as pessoas geralmente veem quando pensam no diabo? Quantos de vocês admitirão que viram algo vermelho? Confessem, tudo bem. Quantos viram uma forquilha? Isso é ostensivamente para que ele possa manter as pessoas uniformemente cozidas no Hades, certo? Quantos viram uma criatura com um cavanhaque em suas mentes? Asas de morcego, alguém viu? Fardas vermelhas de circo? Sabe, eu deixei crescer um cavanhaque há alguns anos, na época em que meu cabelo era grisalho. E alguém disse, Doug, você não pode fazer o que faz com um cavanhaque. Ele disse que você parece o diabo. Eu disse, bem, o que o faz pensar que ele tem um cavanhaque? Onde na Bíblia diz que ele tem um cavanhaque? Eles disseram, não sei, mas você parece um ministro sinistro, o Senhor precisa se livrar disso. Karen me disse para raspá-lo, mas você sabe, você fala sobre tinta vermelha do diabo, ou outras pessoas dizem bolo de comida do diabo, e se você olhar para esses conceitos modernos do diabo, é nisso que as pessoas pensam. Elas pensam em uma criatura tola que é, sabe, como um duende de aparência horrível e assustadora, mas como ele realmente é de acordo com a Bíblia? Sabe, a Bíblia nos diz que em 2 Coríntios capítulo 11, não fiquem surpresos, pois o próprio Satanás pode se transformar em um anjo de luz. O diabo quer que você pense que ele é essa criatura medieval e macabra, mas na verdade ele pode se passar por Cristo. E muitas vezes ele aparece como uma criatura de luz e uma criatura de glória. Portanto, a Bíblia diz que o diabo era belo. Ele era esplêndido. Ele simplesmente presumiu que você pensa nele em termos de uma criatura feia e aterrorizante. Na realidade, nos últimos dias, ele aparecerá como o conceito moderno que as pessoas têm de Jesus ao redor do mundo, realizando milagres, citando algumas das Escrituras, e grande parte do mundo será enganada. O capítulo 12 de Apocalipse diz, aquele que engana o mundo inteiro. Se ele se parecesse com aquele cara de colã vermelho com a forquilha e os chifres, ele enganaria alguém? Quem vai dar ouvidos a isso? Muito bem, voltemos à nossa lição. Seu coração se elevou por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ele era um ser esplêndido. Então será que Deus fez um demônio quando criou Lúcifer? Não. A Bíblia diz que você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Agora quero que você pense em algo por um minuto. Acho que todos aqui concordam comigo que queremos amor. Não sei quanto a você. Quero dizer, não quero parecer muito egocêntrico, mas se eu pudesse escolher, preferiria que gostassem de mim, em vez de não gostar. Pergunte a qualquer garota, quando ela está namorando, ela quer ser desejada. Quantas admitem isso? Se alguns de vocês não levantaram a mão, estão mentindo. Você quer ser desejado, isso é pecado. Você quer ser desejado, os meninos querem ser desejados, todos querem ser desejados. Deus quer que nós o desejemos. Certo? Todos nós queremos amor. Por que Deus não fez Lúcifer onde não havia transistores ruins? Obviamente, será que Deus sabe de tudo? Será que Deus sabia que algum dia Lúcifer se tornaria mal? Se ele sabe tudo, então por que o criou? Então as pessoas começam a culpar Deus. Agora deixe-me explicar como é isso. Quando você entender isso, a luz vai continuar. Você pode fazer alguém amar. A IA pode fazer qualquer coisa. Descobri recentemente, e provavelmente sou o último a descobrir, que eles têm um programa chamado ChatGDP em que você só precisa dar algumas dicas e ele escreverá uma carta para você. Então eu gostaria de uma carta de amor. E então ligo o meu ChatGDP e digo, por favor, escreva uma carta de amor para mim, falando sobre o Doug, como ele é inteligente, lindo, bonito e irresistível.
Aguarde. Esperar, certo? Você está pronta? Querido Doug? Espero que esta carta o encontre bem. Eu queria tirar um momento para expressar o quanto você significa para mim e o quanto eu aprecio tudo em você. Antes de mais nada, sua beleza é algo que nunca deixa de me surpreender. Seja, eu não escrevi isso neste chat GDP. Seja o brilho em seus olhos ou o calor de seu sorriso, Karen. Você deveria usar isso da próxima vez. E ou a maneira como você se comporta com tanta graça e confiança. E isso também é verdade, sim. E você é realmente um espetáculo para se ver. Sua presença ilumina qualquer ambiente e eu me sinto incrivelmente sortudo por poder testemunhar sua beleza todos os dias. Além de sua aparência física e de sua sabedoria, há algo que admiro profundamente. Você tem uma maneira de ver o mundo que é perspicaz e inspiradora. Seus conselhos me guiaram em muitos momentos difíceis. E sua perspectiva sempre me ajuda a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Estou sempre aprendendo com você e sou grato pela sabedoria que você compartilha com tanta generosidade. Seu senso de humor é outra qualidade que aprecio muito. Você tem uma capacidade incrível de me fazer rir, mesmo nos dias mais sombrios. Suas piadas, suas brincadeiras e seu riso contagiante me trazem muita alegria. Adoro como podemos compartilhar momentos de tolice e diversão, tornando cada dia um pouco mais alegre. E há também a sua força física, seja ajudando no trabalho pesado, ou enfrentando desafios, ou simplesmente estando lá para oferecer um abraço forte e reconfortante. Sua força é algo que aprecio profundamente. Não se trata apenas de você. O aspecto físico mais toda a força do seu caráter e a maneira como você me apoia nos momentos difíceis e difíceis. Doug, você é uma pessoa extraordinária. Sou muito grata por tê-lo em minha vida. Sua beleza, sabedoria, humor e força o tornam verdadeiramente único. Obrigado por ser você. E por compartilhar seu maravilhoso ser comigo. Depois de ler isso, acho que vou deixar Karen e sair correndo com meu telefone. Tem sido bom, querida, todos esses anos, mas eu nunca tive esse tipo de apreciação antes. Então deixe-me perguntar a você, embora eu ache isso divertido. Será que eu acho por um momento que meu telefone me ama como a Karen? Ele está me dizendo o que foi programado para dizer. Isso não é amor. Deus não pode pré-programar suas criaturas inteligentes para amar. Ele lhes dá liberdade. A maior prova de que Ele dá essa liberdade é o mal que existe no mundo hoje. E é por isso que Ele não destrói apenas o demônio. Ele quer o nosso amor. Agora Ele sabe se vamos amá-lo ou não. Ele sabe porque sabe tudo. Mas você ainda tem a liberdade de escolher. E Deus valoriza tanto o amor verdadeiro que até correu o risco de criar uma criatura que processaria em sua própria mente, que escolheu amar a si mesmo mais do que a Deus. E foi isso que causou todo o problema no universo, o amor próprio do demônio. Veja bem, Deus criou suas criaturas para que o amor fosse liberado. Qual é o grande mandamento? Amar o Senhor, amar o próximo e por fim ame a si mesmo. O diabo, a agulha da bússola quebrou, é amar a si mesmo primeiro. E todos nós temos uma agulha de bússola quebrada. Estamos todos sem salvação no Espírito Santo. Somos criaturas egoístas. E Jesus veio, Ele foi motivado pelo amor de Deus. Era um amor que se doava, um amor que se expandia. E Ele quer nos dar esse amor. Lúcifer, você percebeu o que ele queria? Ele queria a posição de Deus. Você encontra a palavra orgulho. Você encontra a palavra Lúcifer. Você encontra a palavra pecado. E no meio de todas essas palavras, o que você encontra? A letra. Ti. O demônio tinha problemas com o I. Eu subirei ao céu, exaltarei meu trono, eu me sentarei. I. Sabe, dizem que as pessoas que estão lutando contra a insanidade usam as palavras I, me, my, mine e myself 5 vezes mais do que as pessoas sãs. O egoísmo é uma forma de insanidade. E você vai se autodestruir. Deus não nos criou para vivermos para nós mesmos. Ele nos criou para aprendermos a amar. Aprender a amar, a dar e a pensar nos outros. É mais abençoado, disse Jesus, dar do que receber. Toda a fiação do diabo está quebrada. E quando Adão e Eva escolheram ouvir o diabo em vez de Deus,
E acabamos tendo o mesmo problema. Pergunta número 3. O que finalmente aconteceu com Lúcifer? Bem, quando ele começou a se ressentir do fato de não ser Deus, de não ter o poder que Deus tinha, ele começou a semear a discórdia entre os outros anjos no céu. E começou a dizer: sabe, Deus não nos dá liberdade. Não precisamos das leis de Deus para nos guiar. Somos criaturas inteligentes. Não precisamos governar um Deus. Sou tão poderoso quanto Deus. Também podemos me adorar. E ele foi capaz, como o melhor político de todos os tempos, persuadir 1/3 dos anjos a segui-lo. Até que finalmente, e Deus é muito paciente, não sabemos quanto tempo durou essa disputa. Mas por fim houve uma guerra que eclodiu no céu. E você lê aqui em Apocalipse, versículo 7. E a guerra estourou onde? Normalmente você não pensa em céu e guerra juntos, não é mesmo? Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E Miguel é um nome simbólico. E o dragão é seu nome simbólico. E seus anjos lutaram. E a Bíblia diz que por fim eles foram expulsos. Número 4. Que seres poderosos trabalham sob o comando do demônio? Acabamos de fazer referência a isso. Ela diz que é a cauda dele. Falando desse dragão, de fato, abram comigo suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler isso rapidamente, para que vocês entendam o contexto. E teremos coberto as 3 principais passagens que vocês encontrarão. Lembrem-se de que estamos estudando profecias. Você leu em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E começou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram. Mas não prevaleceram e não se achou mais lugar para eles no céu. Então o grande dragão foi expulso. E quem é o grande dragão? A antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Quem é o dragão? Temos que adivinhar? É o demônio Satanás, que engana o mundo inteiro. Até Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. E os seus anjos foram expulsos com ele. Muito bem, muitas vezes as pessoas dizem: bem, havia um fantasma que estava me assustando. Não é um fantasma, são anjos caídos. Às vezes nós os chamamos de duendes, demônios e espíritos malignos. E a Bíblia fala sobre eles no Novo e no Antigo Testamento. Não há apenas uma batalha entre Cristo e Satanás. Há uma batalha entre os anjos bons e os anjos maus. E todos vocês provavelmente já viram desenhos animados. E há uma certa dose de verdade nisso. Quando eles têm um anjo bom com uma auréola em uma asa, ele está dizendo: faça o que é certo. Então você tem o anjo mau do outro lado. Ele diz: não, faça o que é ruim. E é realmente a nossa consciência. É o Espírito Santo e o demônio tentando. Portanto, é uma batalha muito real que enfrentamos todos os dias. Seus anjos foram expulsos com ele. Desculpe-me, sim. Apocalipse, versículo 9. Seus anjos foram expulsos com ele. Pergunta número 5. Quais são os métodos? Precisamos estar cientes de como o diabo opera. Que métodos Satanás usa em seu trabalho? Bem, há várias coisas. Ponto número 8. É Satanás que engana o mundo inteiro. Agora, o engano é diferente de apenas uma mentira descarada. O engano é a mistura da verdade com o erro. O demônio nunca é mais perigoso do que quando pega algo que é 85% verdadeiro. Você sabia que todas as religiões têm elementos de verdade? Mas então o demônio mistura de 15 a 5% de veneno. Aí ele atrai, como você pega um peixe, você pega um bom pedaço de isca e coloca um anzol nele. Não há nada de errado com a isca. É o anzol que está nela. Assim o diabo pega algo bom, mas mistura com algo ruim. E é por isso que, como cristão, você precisa conhecer a Bíblia, porque o diabo a citará erroneamente. E muitas pessoas são enganadas porque veem alguma verdade na religião, mas não veem onde está o veneno, onde está o perigo. Assim ele mistura a verdade com o erro. Resposta B. LA. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites. O que mais o diabo faz? Tentou. Todos nós somos tentados. Não é pecado ser tentado. Todos somos tentados provavelmente muitas vezes por dia. Alguns de vocês não sabem que são tentados porque nem mesmo estão tentando resistir à tentação. Sabe, você não sente a correnteza do rio se estiver à deriva com a correnteza. Mas assim que tentar resistir à correnteza e nadar contra a correnteza, você sentirá a pressão. Muitas pessoas no mundo dizem que não se sentem tentadas. É porque estão fazendo tudo o que o diabo quer que façam. Isso me faz lembrar de um evangelista chamado Billy Sunday. Um homem ia às suas reuniões evangelísticas e Billy Sunday pregava contra o pecado. Por fim, esse homem foi até o evangelista e disse:
Pastor Sunday, o senhor pode parar de esfregar o pelo do gato do jeito errado? Diz que o senhor continua esfregando o pelo do gato de forma errada. E ele disse, não, estou esfregando o pelo do gato da maneira certa, o gato precisa se virar. E se descobrirmos que estamos indo na direção de Deus, perceberemos que estamos recebendo resistência do diabo. Jesus foi tentado. Não é pecado ser tentado. Você só não quer ceder à tentação. A resposta C diz, tenho que voltar atrás. Resposta C, eles são espíritos de demônios que realizam sinais. Os anjos caídos podem realizar sinais, maravilhas e milagres? Em Apocalipse diz que sim. Rasputin parecia ter algum poder. E há poderes iníquos em lugares elevados que frequentemente manipulam os líderes do mundo. O rei Saul, antes de morrer, procurou uma bruxa. E ela conjurou um espírito maligno que o deixou totalmente desanimado. Ele cometeu suicídio no dia seguinte. No Armagedon, o Apocalipse nos diz que espíritos malignos saem da boca da besta, do dragão e do falso profeta para reunir os reis e os líderes do mundo para a batalha final. Os espíritos malignos estarão envolvidos no engano por meio do diabo e seus anjos. Resposta D, ele é chamado o acusador. Satanás está sempre por perto acusando. Você já leu o livro de Jó? Ele está lá em cima no céu dizendo, bem, a única razão pela qual Jó o segue é porque você o protegeu. E você leu no livro de Zacarias, o diabo está apontando para o sumo sacerdote Josué e diz, bem, olhe para suas roupas sujas. Ele não pode entrar no céu com essa aparência. E quando Miguel chega para ressuscitar Moisés, o diabo está lá e diz, Moisés pecou antes de morrer, você não pode levá-lo para o céu. E o diabo está sempre acusando. O diabo lhe dirá para pecar e depois o entregará por tê-lo feito. Você sabia disso? Algumas pessoas pensam que, o diabo me tentou a fazer isso. Pensei que de repente eu teria alguns benefícios se vendesse minha alma a ele. Não, ele não se importa com você. O demônio é muito mais poderoso do que qualquer um de nós. Mas o diabo não é mais poderoso do que você e Deus. Juntos. Você e Deus são sempre a maioria. Amém. Você não tem nada a temer se estiver ligado a Cristo. Com Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus é o filho de Davi. E se você ler na Bíblia, Davi nunca perdeu uma batalha. Às vezes seu exército se retirava dele. Há uma história em que todos abandonaram Davi, exceto um soldado chamado Eliezer. Eu nunca poderia esquecer seu nome, Eliezer, filho de Dodó. E todos recuaram, mas Davi não recuou. Ele se levantou e lutou contra os filisteus com Eliezer. E os dois derrotaram o exército. Se você está com Jesus, o filho de Davi, não tem nada a temer. Porque você pegará a espada do Espírito e vencerá essa batalha. O acusador de nossos irmãos será derrotado. Ele os acusará. A propósito, as pessoas que estão sempre fofocando e acusando outras pessoas não estão fazendo a obra de Jesus. Estão fazendo a obra do diabo. Resposta E. Ele é o quê? Um assassino. Foi ele quem inspirou Caim a matar seu irmão Abel. Ele não tem respeito pela vida humana. Seja você jovem, idoso ou bebê, as pessoas dizem, por que Deus permite toda essa morte? Isso parte o coração de Deus mais do que o de qualquer ser humano. Este mundo se rebelou contra Deus. O diabo reivindicou este mundo como seu território. Mas Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho a este mundo para salvar todos os que viessem a ele. E ele acabará salvando. Ele redimiu aqueles que acreditam nele e criará novos céus e uma nova terra, certo? Mas neste momento há uma guerra no mundo. E ele também é um mentiroso. E o pai dela. Pergunta número 6. Quando o demônio é mais perigoso? Resposta? 2 Coríntios 11:14. Pois o próprio Satanás se transforma em um quê? Um anjo de luz. Quando Jesus foi tentado no deserto e o diabo veio e disse, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Você acha que o diabo caiu de repente no chão? Ele tinha asas de morcego, roupas vermelhas, cavanhaque, chifres e uma forquilha e disse, tenho uma proposta para você. Foi assim que ele veio até Jesus? Não, ele veio como se fosse um mensageiro do céu. E o diabo ainda faz isso. Você sabe, eu vou ser muito sincero com você. O cristianismo é uma das religiões mais ridicularizadas do mundo porque há muitos cristãos falsos por aí. Mas não se falsifica algo que não vale a pena.
Você já viu alguém segurando uma nota falsa de $1? Você sabe, você dá a eles uma nota de $100 na loja. Ela a coloca na fila. Eles pegam uma caneta especial e olham a parte da frente. Eles olham a parte de trás. Você já viu alguém fazer isso com uma moeda de $1? Por quê? Não vale nada. Mas a verdade de Deus, a igreja de Deus, é a coisa mais valiosa do mundo. E o diabo criou mais falsificações. E quantos já navegaram pelos canais e ouviram diferentes pregadores de diferentes origens e perspectivas? E alguns deles estão por aí pedindo dinheiro. E prometem o mundo se você lhes enviar dinheiro. E você se pergunta por que eles estão voando por aí, vivendo como deuses, e estão tirando o dinheiro das pessoas que vivem da previdência social. Esse é o demônio. Você já notou essa reunião? Vou lhe fazer uma promessa. Não vamos implorar por seu dinheiro. Nós estamos aqui. As pessoas patrocinaram essas reuniões porque querem divulgar a verdade. Elas acreditam que Jesus está voltando. Elas querem que as pessoas sejam salvas. Amém. Mas não acredite em todo mundo por aí, que dizem isso só porque citam uma ou duas escrituras. Há um monte de... Jesus nos advertiu. Há lobos em pele de cordeiro. Paulo disse: depois da minha partida, sei que lobos cruéis entrarão no meio de vocês, e não poupando o rebanho para atrair discípulos para si mesmos, para lhes comprar o seu Bugatti, e seus carros de luxo e seu estilo de vida. Tudo em nome do Senhor, eles fazem isso. Eles são lobos, amém. Satanás conhece a Bíblia? Sam. Só porque alguém diz, bem, eu tenho a Bíblia, ou o pastor cita a Bíblia uma ou duas vezes, não significa que esteja seguindo o Senhor. Estamos colocando as Escrituras em suas mãos. Estamos dizendo que você as leia por si mesmo. Faça todas as perguntas que puder, de fato. Diga-me algo que não estejamos fazendo nesta reunião e que possamos fazer para deixar claro que estas são apresentações das Escrituras. Estamos fazendo tudo o que sabemos para que você leia a Bíblia por si mesmo e descubra qual é a verdade. Não tenho medo da verdade, amigos. Eu estava em uma caverna nas montanhas. Não tinha nenhuma preferência religiosa. Comecei a ler a Bíblia. Eu disse, Senhor, quero saber qual é a verdade. E comecei a visitar diferentes igrejas. E também gostaria de acrescentar que há muitas pessoas boas em diferentes denominações. Há bons pastores em diferentes denominações. Eles não são todos vigaristas e vigaristas. Sabemos que há alguns pastores falsos por aí também, certo? Portanto, há pessoas boas e sinceras. E talvez eu respeite alguns de seus desrespeitos, algumas de suas posições doutrinárias. Mas eu disse, Senhor, há tanta confusão no cristianismo, mas eu acredito nos ensinamentos de Jesus. Qual é a verdade? E lá em cima, nas montanhas, em uma caverna, há mais de 45 anos, orei e disse, Senhor, só quero saber qual é a verdade. E o Senhor me revelou as coisas que estamos compartilhando com vocês nestas reuniões. E queremos que você estude e descubra por si mesmo. Amém. O demônio conhece a Bíblia? Melhor do que qualquer um aqui. Provavelmente tem uma memória fotográfica. Ele era o mais brilhante de todos os anjos. Quando Jesus estava enfrentando suas tentações, dizendo, está escrito, o diabo voltou atrás. Ele disse, preciso me reagrupar. Ok, ele quer usar a Bíblia. Eu usarei a Bíblia. E o demônio se aproximou de Jesus novamente. Ele disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se do templo. Você sabia que o diabo vai à igreja? Ele levou Jesus à igreja. Atire-se do templo, pois está escrito. Ele dará aos seus anjos a guarda de vocês. E ele começou a citar erroneamente o Salmo 91. O diabo sabe o suficiente. Ele deixou de fora a parte. Ele dará aos seus anjos o encargo de guardá-lo em todos os seus caminhos. Ou seja, jogue-se no chão. Os anjos dele cuidarão de você. Mas Jesus voltou e disse, não tentarás o nome, não tentarás o Senhor teu Deus, citando Deuteronômio. Portanto, você precisa conhecer sua Bíblia, para que se o diabo tiver ministros que estejam citando erroneamente, ou distorcendo, ou lendo coisas fora do contexto, você não consiga ver amigos. Amém. O diabo é especialista em citar e distorcer a Bíblia com o propósito de enganar as pessoas. É por isso que é essencial que o povo de Deus conheça as Escrituras por si mesmo. Algumas pessoas acham que o trabalho do pastor é ler a Bíblia e nos dizer o que ela significa. Oh, não, você se mete em um monte de problemas assim. Nem só de pão vive o homem, mas de quê? Quantos de vocês precisam de alimento físico todos os dias? Jesus está dizendo que você precisa viver de cada palavra, você precisa de alimento espiritual. E louvado seja Deus. Vivemos em uma época em que podemos ter uma Bíblia na estante. Você pode ouvi-la em seu carro. Podemos lê-la em nosso celular. Não há desculpa para não termos a Bíblia. Se você é cego, eles a têm em braille. Quero dizer, todo mundo tem acesso à palavra de Deus.
Portanto, não temos desculpa. Se dissermos, bem, Senhor, eu não sabia, podemos ser destruídos por falta de conhecimento, porque não nos interessamos em saber. Mas podemos saber se quisermos saber qual é a verdade, amigos. Número 8. Quem na terra o diabo mais odeia? Agora estamos de volta ao Apocalipse. Esse é o último versículo do capítulo 12 de Apocalipse. O dragão. Quem é o dragão? Já sabemos isso. Estava irado ou enfurecido com a mulher. Isso é um símbolo. Já falamos sobre isso? Não. Quem é a mulher? A Bíblia diz que os maridos amam suas esposas assim como Cristo ama a igreja. A Bíblia nos diz. Deus diz que a filha de Sião é como uma mulher delicada e formosa, falando de seu povo. Em toda a Bíblia, Oséias diz que meu povo, minha noiva, tem sido infiel a mim. Portanto, o dragão está irado com a mulher. Mas qual mulher? Há algumas igrejas falsas por aí. E ele faz guerra. Essa é a batalha do Armagedon com o resto de sua descendência. Isso se refere à sua semente, aos seus descendentes, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a lei e os profetas. O diabo é especialmente ameaçado pelo povo de Deus que tem a lei e os profetas. Essa é a palavra de Deus. Eles não estão apenas lendo a palavra, eles estão andando nos mandamentos do Senhor. Estão sendo guiados pelo espírito de profecia. Amigos, Deus quer que tenhamos sua palavra e sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Isso é, você sabe quem quer que seja essa mulher. Você quer fazer parte dessa mulher. Por quê? Porque o diabo está furioso com ela. Se você está fazendo o diabo feliz, está no lugar errado. Percebam, amigos, espero não estar assustando vocês, mas nos últimos dias vocês vão deixar alguém furioso. Você só precisa decidir quem é. Você vai agradar e satisfazer alguém. Você quer agradar ao Senhor e deixar o diabo furioso? Ou quer agradar o diabo e decepcionar o Senhor? Você não pode ter as duas coisas. Jesus disse, ou você está comigo ou contra mim. Prefiro estar no time vencedor porque li o último capítulo. Eu sei quem vence. Amém. Muito bem. O dragão está irado com uma mulher que guarda os mandamentos de Deus. Última profecia do Antigo Testamento. Lembrem-se da lei de Moisés. Eis que eu vos envio Elias, o profeta, a lei e os profetas. O povo de Deus tem a palavra de Deus. Pergunta número 9. Quais são os 2 animais mortais que a Bíblia usa para retratar Satanás? Você pode ler aqui em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, a palavra Satanás, significa, na verdade, adversário. Seu adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem possa tragar. Portanto, ele é comparado em um lugar a um leão. E um leão usa a furtividade. Sabe, um leão macho come até mesmo seus próprios filhotes. As fêmeas devem proteger os filhotes do leão macho. E os leões machos, na verdade, não fazem a maior parte da caça. As fêmeas caçam o leão macho. Ele vai contra o vento, onde estão as zebras ou os gnus. E ele toma um ar com o peito cheio. Ele sai da grama. Ele rugirá. Ele se certificará de que todos o vejam. E então os animais correm para as bocas das fêmeas que estão escondidas na outra direção. O diabo tentará fazer com que você olhe para cá. E você corre para aquele lado. E é exatamente para lá que ele quer que você corra. Fico surpreso com o número de pessoas que pensam que a marca da besta é uma tatuagem. A Bíblia não diz isso. Algumas versões até traduzem. E ele faz com que todos façam uma tatuagem. Você realmente acha que o diabo é tão burro assim? Que nos últimos dias ele vai dizer a todos para fazerem fila e alguém vai ter um grande e velho. Você sabe, selo. E ele vai sair e nós vamos colocar. Você sabe. 666. Você não se importa, não é? Somos apenas a testa da mão. Apenas confie em nós. Vai dar tudo certo. É isso que algumas pessoas estão esperando. Não vou ter 666 estampados na minha testa. Eu vou ficar bem. O diabo quer que as pessoas sejam enganadas. Então elas estão caminhando para o engano e se afastam do truque. Ele é um enganador. Ele não é apenas como um leão. A Bíblia diz que ele é como uma serpente. Aquele grande dragão expulsou o quê? A serpente da antiguidade, chamada de demônio e Satanás. Por que uma serpente? Qual foi o primeiro animal que o diabo usou como meio para enganar nossos pais? Foi a serpente que falou com Eva. Ele disse, eu tenho comido essa fruta, sei que Deus disse para não comê-la, mas veja o que a fruta fez por mim, eu posso falar. E se você comê-la, será como Deus. O que o demônio queria? Ser como Deus. E ele implantou seus próprios desejos em nossos primeiros pais.
E desde então, nosso DNA tem sido bagunçado pelo pecado. Mas Jesus veio para nos tornar novas criaturas. Jesus veio como o segundo Adão. E assim como o primeiro Adão caiu, o segundo Adão venceu. E nós podemos ser vencedores por meio de Cristo. Um pequeno fato surpreendente, sabe? Há uma ilha não muito longe de São Paulo, Brasil. Eles a chamam de Ilha das Cobras. E nessa ilha há muitas cobras porque elas comem as aves marinhas. Há uma cobra por metro quadrado. Ninguém tem permissão para ir à ilha. Porque entre as cobras há a víbora Lancehead Pit, que 90% das mortes no Brasil são causadas por essa cobra. Ela o matará imediatamente. Os demônios, ou melhor, as cobras, têm sangue frio. O demônio tem sangue frio, ele não se importa. Ele tem veneno. Mas vocês conhecem a boa notícia, amigos? Jesus disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus disse isso, os filhos de Israel estavam sendo mortos por uma praga de serpentes venenosas. Os pastores costumavam carregar cajados. Eu morava nas montanhas, no deserto, e tinha um bastão de cobra. E eu não estendia a mão e simplesmente matava a cobra com as mãos. Eu a matava com um bastão. E então você não a pega porque acha que ela está morta e não está. Elas se viram e mordem você. E você não quer pisar no esqueleto de uma cobra morta porque até mesmo o veneno ainda pode perfurar sua pele com as presas mortas. Portanto, quando você mata uma cobra, você a pega. E a carregamos para fora do caminho da população, fora da trilha, e a enterramos. E os hebreus sabiam que uma cobra em um poste significava uma serpente derrotada. E Jesus, quando foi para a cruz, por meio de seu sangue derramado, ele forneceu o antiveneno para a doença do pecado. E ele está lhe oferecendo uma transfusão de sangue, para que você possa ser salvo do poder do pecado. E algumas pessoas acham que eu já tentei, não sei como isso é possível, mas por meio de Cristo todas as coisas são possíveis. Ainda não contei minha história mais. Eu estava bebendo, fumando e usando drogas, era um ladrão, vivia de forma imoral, e Jesus entrou em minha vida e me transformou. E Ele pode lhe dar a vitória e pode mudar você. Ele pode quebrar as correntes e libertá-lo. Número 10. E qual é a única maneira que podemos resistir a Satanás? A Bíblia diz, portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Você percebe que todas as noites que sintoniza essas reuniões ou vem a esse seminário, você está se aproximando de Deus. O que Deus promete? Eu me aproximarei de você. Espero que sintam que Ele está se aproximando de vocês neste momento, amigos. E Ele se aproximará, mas resistam ao diabo. O diabo vai dizer, o trânsito está muito intenso hoje. Por favor, voltem na terça-feira à noite. Ainda temos espaço. Resista ao diabo e ele fugirá de você quando for tentado. E quando você resistir, o poder de Deus entrará em sua vida, amigos. Número 11. Como Jesus lutou contra os ataques do demônio. Você leu em Mateus capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe disse, afaste-se de você, Satanás, pois diga-o comigo. Está escrito. Amigos, há poder na palavra de Deus que nos liberta. Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Quando Davi enfrentou o gigante, e todos nós enfrentamos gigantes da tentação, ele saiu com uma pedra. Você sabe, a pedra é um símbolo da palavra. Jesus disse, estas palavras que eu lhes digo, se vocês forem sábios, construirão sobre a rocha. E Davi matou Golias. Na verdade, ele ainda não o matou. Ele o nocauteou com uma pedra. Deixou-o inconsciente. Ela afundou em sua testa. Ele caiu de bruços. Então Davi foi até lá e puxou sua espada. Decapitou o gigante. Você sabe, você mata uma cobra. Cortamos sua cabeça. E quando o diabo vier até você com a tentação, você puxa a espada do Espírito. A Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. E quando você é tentado a desanimar, você edifica as promessas. Deus não nos deu o espírito de medo. Deus nos deu coragem. Deus disse a Josué, seja corajoso, seja muito corajoso. Quando você for tentado a ter medo, Jesus é a minha paz que lhes dou. Paulo diz, eu lhes dou a paz que excede o entendimento.
Quando você pensar que não vou conseguir, a Bíblia diz que Ele é muito mais do que capaz de fazer tudo o que podemos pedir ou pensar. E você tem essas promessas de Deus e elas o inspirarão. E isso não é um tipo de voodoo bíblico, amigos. Isso é real. O poder da palavra nos transforma. Você reivindica essas promessas pela fé e você obtém a vitória. Escondi sua palavra em meu coração para não pecar contra você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes resistir. Amigos, vocês podem resistir às ciladas do diabo. Jesus quer que resistamos ao diabo. Número 12. Aqui está uma boa parte. Qual será o destino final de Satanás e de seus anjos? Seremos tentados por toda a eternidade? Estaremos sempre lutando contra o mal? Isaías 14:15 diz que vocês serão levados ao Sheol, às profundezas mais baixas do abismo. Ele queria a posição de Deus, a mais elevada. Ele será o mais baixo. E Jesus, que assumiu a posição mais baixa, que se humilhou, será exaltado, e seu nome estará acima de todo nome. Se você se humilhar, será exaltado. Se você se exaltar, você será humilhado. O principal problema do diabo era o orgulho. Jesus é motivado pelo amor. Mansidão, humildade, tomem sobre vocês o meu jugo, diz ele. Aprendam de mim e encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11. E Mateus 25, versículo 41, ele dirá aos que estão à esquerda, essa é uma parábola de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora, Deus preparou esse fogo para você e para mim, ou para quem ele realmente está preparado? Para o diabo e seus anjos. Mas se você seguir o diabo e seus anjos, receberá a mesma recompensa. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Agora, o que significa aqui por fogo eterno é que o que esse fogo faz é permanente. O diabo não voltará. O resultado desse fogo é para sempre. E aqueles que vão para esse fogo não têm ressurreição, amigos. Isso é chamado de segunda morte em Apocalipse. Deus está lhe oferecendo vida. Desta vez, esta vida é a sua chance. Esta vida é a sua aprovação. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso, o julgamento. Não pense que, bem, mudarei de ideia mais tarde em minha próxima vida quando reencarnar. Oh, não. Vocês só têm uma vida, amigos, amém. E agora é a sua hora. Hoje é o momento aceitável. Não sigam o diabo para a sua perdição. O diabo que os enganou foi lançado no quê? No lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E ele será destruído. A Bíblia descreve sua punição como a segunda morte, da qual não há ressurreição, não há liberdade condicional. Por fim, o diabo e seus anjos e todos os ímpios serão consumidos nessas chamas eternas. O resultado do fogo é eterno. Novamente você pode ler em Ezequiel 28:18. Eu fiz sair um fogo do meio de vocês e o que ele faz? Ele o devora e eu o transformo em cinzas sobre a terra, à vista de todos os que o viram. No julgamento final, você pode ler sobre isso em Apocalipse capítulo 20. Satanás fará uma última tentativa. Temos uma lição inteira sobre isso, para reunir as forças do mal contra Deus. E a Bíblia diz que Deus demonstra para todo o universo. O diabo está além do arrependimento. Ele não vai mudar. Não espere que o diabo se arrependa. Deus não tem escolha. Ele costumava ser o mais alto dos anjos, mas ele vai ser destruído. E Deus promete que fará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Você se tornou um horror e não existirá mais para sempre. Isso é o que diz sobre o demônio. Alguns se perguntaram, eu até vi uma pergunta. Como sabemos que outra pessoa no futuro não vai questionar o amor de Deus? Porque o que o diabo fez nesse terrível experimento neste mundo será uma lembrança por toda a eternidade. Jesus terá as cicatrizes em suas mãos, amigos. Por toda a eternidade. Ele não as tinha na ressurreição? A única coisa no céu feita pelo homem são as cicatrizes nas mãos do Salvador. E elas estarão lá para sempre para nos lembrar que nunca duvidarei do amor de Deus. Nunca vou questionar sua bondade. E o que o diabo fez nunca mais acontecerá. Podemos olhar para a eternidade com perfeita paz e confiança de que ele não voltará a se levantar uma segunda vez. Como Deus se sente em relação à destruição dos iníquos? Essa destruição final. Deus não quer que ninguém pereça. Ouça as palavras do Senhor suplicando a você. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta. Jesus morreu pelos pecadores, Ele ama os perdidos, Ele quer salvá-los, mas que os ímpios se convertam de seu mau caminho e vivam. Converta-se, diz o Senhor, pois por que você morrerá? Deus quer que sejamos salvos, cada um de nós, amigos. Vocês sabem que Jesus providenciou o veneno? Ele providenciou o antiveneno, eu diria, para a doença do diabo, para a mordida da serpente. Para a doença do demônio, para a mordida da serpente. Ele pode salvá-lo do pecado. Sejam quais forem seus pecados, Ele os ama. Morreu por vocês enquanto eram pecadores. Ele quer salvar os ímpios. Quantos de vocês acreditam nisso? Querem ser salvos? Posso orar com vocês esta noite e com os que estão assistindo? Senhor amoroso, oro para que tomemos as coisas que aprendemos agora e percebamos que a única maneira de sobreviver ao que está acontecendo neste mundo é colocar nossas vidas nas mãos de Jesus, confiar nele para nos salvar, nos purificar e nos tornar novas criaturas. Nós acreditamos nisso e pedimos agora, Senhor, em nome de Cristo. Amém? Essa é a nossa oração. Agora, quando será nosso próximo estudo? Não percam isso.